Mamãe! Mãe! Pai! Pai! Oi, Marcos, tudo bem? Queria te dar os parabéns pela tua performance, foi muito bacana. Como sempre, tu sempre trazendo uma apresentação forte, inspiradora e que tu faz essa coisa muito bonita, muito bacana, que é usar o teu corpo como plástica e como parte do teu processo de criação. Sempre muito legal, sempre muito bom poder ver as tuas novas criações e tu esse artista que está sempre se reinventando. Então é um grande prazer tu estar aqui com a gente participando do Panorama, falando um pouco também de ti. Queria agradecer a tua participação em nome de toda a organização do Panorama também. Queria, Marcos, que tu contasse um pouco para a gente sobre a tua história, como é que tu entrou na dança, como é que foi esse teu processo e contar um pouco sobre ti também, para inspirar todo mundo que está nos assistindo. Muito, muito obrigado pelo convite, por essa participação num momento tão difícil que nós estamos vivendo no momento.
É, é uma grande satisfação estar sempre em contato com todo mundo. Muito, muito obrigado aí pelo convite. E eu vou falar um pouco do processo de criação do Cândido Maldito. Esse projeto foi o meu primeiro projeto da minha própria criação, quando eu tive uma grande vontade de fazer, de montar a minha própria companhia em 2007, depois de uma longa trajetória trabalhando com outros diretores, outros coreógrafos e muitos professores que passaram durante a minha trajetória, que começou em 98. Em 1998, eu comecei meu primeiro contato com a dança. Na verdade, eu descobri que quando a minha mãe ficou grávida, eu, eu já nasci um artista. Eu já fui feito para cumprir uma missão no mundo, para se tornar um artista, não só no palco, como na minha vida pessoal. Aí quando foi em 2007, eu tive uma grande honra de conhecer o autor do livro Canto do Maldito, que depois foi inspirado o filme O Bicho de Sete Cabeças. E aí o Carrano Fracélio, escreveu um livro falando sobre a história dele quando ele foi internado no manicômio. E eu tive uma grande honra de ser um amigo dele, que aí eu fiquei muito encantado com a história dele. Nós passamos muita noite juntos, tomando cerveja, conversando a noite toda, ele me contando a vida real dentro do manicômio. Isso em 2007 foi aonde me deu uma grande vontade de criar um trabalho de dança contemporânea inspirado na história do Carrano Fragélio. A história dele me inspirou muito e aí, com toda a minha experiência que eu tive com o Sandro, com o Sandro Bonelli, que nós trabalhamos juntos de 5 para 6 anos, foi uma grande experiência na minha carreira. E depois eu trabalhei também com outros diretores até montar a minha própria companhia. E aí, em 2007, eu criei um trabalho inspirado no livro e na vida
do Carrano. E aí, esse projeto ficou um tempo guardado na gaveta. Faz mais ou menos em 2016, 2017, que eu comecei a trabalhar de novo com o Canto do Maldito, mas aí fortaleceu muito mais com mais experiência, com mais conteúdo, com mais pesquisa, além do manicômio, da história do Carrano. Eu tenho estudado mais, assim, eu tenho pesquisado mais sobre as histórias mundiais do manicômio. No Brasil, teve muitas histórias muito tristes, como o manicômio de Belo Horizonte, que marcou uma grande história no mundo inteiro. O nome do manicômio é da cidade onde ficava esse manicômio em Belo Horizonte, era da Bacena, e aí ficou uma grande história para o mundo inteiro, que esse manicômio morreu mais de 60.000 pessoas, e aí ficou uma história muito conhecida no mundo inteiro como pessoas que ficaram amarradas durante 10 anos sem poder sair do lugar. Isso me comoveu muito para trazer para esse personagem em cena. Porque ultimamente eu tenho pensado muito no próximo, sabe? Qual foi a sensação de viver no manicômio, né? Então, o artista precisa estar sempre de coração aberto para essa transformação psicológica e, e uma transformação muito forte fisicamente também. Então, a história do Canto do Maldito nunca tem um final. Ela sempre está virando um novo capítulo, um capítulo novo, um capítulo do próprio momento, né? É uma loucura o que nós estamos vivendo no momento. Sim. É uma questão política, é uma questão da própria pandemia, morrendo muita gente todo dia. Eu nunca passei por isso na minha vida, então para mim está sendo um novo capítulo. Como tudo vai mudando na nossa vida, eu acredito que na nossa coreografia também a gente está sempre atualizando o, o real momento. Eu acho que, né, Marcos, isso É isso que é eu tenho para falar sobre o Canto do Maldito. acho que isso é uma coisa que tu sempre traz no teu trabalho, né? Esse processo tanto criativo, acho que é uma característica, né? Acompanhando outras apresentações, performances tuas, né? O Corpo Sob Tela, que foi
uma performance que ficou muito conhecida também, trazia também a história, né, do Francis Bacon, o próprio grito também, né? Então eu acho que tu sempre tem nessa tua marca criativa a ressignificação ou a releitura de obras que sejam ou clássicas ou conhecidas de todos, mas tu sempre faz isso de uma forma muito pessoal, né? Trazendo sempre muito, tanto uma visão crítica das próprias obras, mas trazendo muito também a tua experiência, a tua vivência. E eu acho que isso que tu fala hoje, nesse momento em que a gente está vivendo, fazendo esse contraponto com a questão mesmo manicomial, né? A gente está sendo, nesse momento, todos privados um pouco desse processo de liberdade, né? Então, eu acho que é muito bonito, é muito bacana a gente poder ver também a tua representação artística e criativa dentro desse processo, né? Então, mais uma vez, parabéns. Eu acho que tu é um dos artistas com deficiência hoje muito importante no Brasil, né? Com uma carreira sólida, construída com muito trabalho, dedicação, pesquisa e estudo, né, Marcos? Então, a gente que acompanha já há bastante tempo o teu trabalho sempre fica muito feliz desse teu processo contínuo de criação, né? Sempre surpreendendo todo mundo. Então, também te deixar o parabéns aí por toda essa trajetória e que também sempre acredito que sirva de inspiração para outras pessoas também, né? Sejam mesmo pessoas com ou sem deficiência. Então, eu queria saber de ti um pouco para as artistas que hoje também estão iniciando o seu processo. A gente sabe que a vida do artista não é fácil e o artista com deficiência ainda é mais difícil porque ele sofre mais barreiras, né? Barreiras de preconceito, barreiras mesmo físicas, arquitetônicas. Então, eu queria poder que tu contasse um pouco ou desse alguma dica para as pessoas que estão hoje nos vendo desse processo mesmo, como a gente pode batalhar e quebrar essas barreiras e se tornar um artista. Na verdade, quando, quando nós temos um sonho, uma missão para cumprir, a gente coloca no nosso pensamento e no nosso coração. Quando isso se torna muito verdadeiro numa, numa conquista, numa luta, eu no começo do, da minha própria companhia, eu saía com o projeto debaixo do meu braço. Eu saía 7 horas da manhã entregando projeto em teatro, no Sesc. Eu, eu, eu nem mandava e-mail, não combinava nada. Eu ia direto no Sesc, batia na porta, entregava o projeto. Aí eu aprendi com isso que na primeira não deu certo. Na segunda já teve um contato. Na terceira eu já estava no palco. Então, todo esse sonho que eu quis realizar, todos nós podemos, todos nós, independente de deficiência ou não. Aliás, eu pergunto, o que é uma deficiência? Aí eu coloco um ponto de interrogação. Será que sou eu ou será que é você? Sabe? O deficiente. Então, eu acredito, eu estou falando no meu caso, assim, eu não vejo
eu, Marco da Granche, com uma deficiência. Não, a deficiência não faz mais parte do meu próprio vocabulário. Eu acredito que Deus colocou eu no mundo para cumprir uma missão e eu vou cumprir até o fim. Então, eu acredito que o meu maior desejo é que todos comecem a, a começar a lutar, a dar a nossa cara para bater. Se a gente não tomar tapa na cara, a gente nunca vai aprender. Então, quando a gente tem um sonho, é possível, sim, virar realidade. Todo sonho que eu tenho, que eu tive, eu realizei até hoje, com, com preconceito ou não. Aliás, o que é um preconceito? Faz parte da nossa educação, infelizmente. E você sabe que o preconceito virou a minha vitamina? Eu gosto do preconceito, porque nós todos, nós todos da arte precisa aprender a superar tudo isso. Então, eu desejo que todos nós precisa ter força no nosso pensamento e colocar isso como uma grande missão de vida, independente de ser artista ou, ou, ou de qualquer área, não porque tem uma diferença que é obrigado a ser artista. Não, cada um tem o seu dom, mas que todo mundo tem direito, pelo menos, de aprender, de ir, né, na escola, fazer curso, muito curso e muita pesquisa. Não adianta dançar só. Eu acho que o grande segredo da dança, da arte, é pesquisa. É você saber de tudo que você está querendo transmitir para o público. Então, é isso que eu tenho para falar para todo mundo. Maravilha, Marcos. Maravilha. Um grande prazer falar contigo sempre. Tua história é muito bacana, a forma como tu lida com a arte é muito incrível, né? Como um artista, acho que isso que tu traz da pesquisa é muito importante mesmo, né? A gente tem que sempre estudar, aprender, pesquisar. Queria mais uma vez, Marcos, agradecer o teu tempo, a tua dedicação também, sempre um artista muito profissional e deixar, né, com essas palavras que tu deixa, as mensagens foram muito bacanas. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Panorama quer mostrar também, todo o potencial que toda e qualquer pessoa tem. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, e a gente segue todo mundo junto nessa luta, né? Atrás dos seus sonhos. Eu, eu que agradeço e estamos juntos de um bom coração. Estamos sempre juntos nessa luta. Maravilha. Muito obrigado, Marcos.